O protagonista perguntava por que aquela garotinha queria a espada sagrada, e ela respondia que era porque o pai dela estava muito doente, e ele poderia ser morto caso alguém quisesse usar a espada contra ele. Então ele perguntava quem era o pai dela, e ela dizia que era o rei dos demônios. O protagonista então diz: "Você é filha daquele velhote?" E ela pergunta se ele o conhecia. Ele dizia que eles já haviam passado por algumas coisas juntos. A garotinha perguntava se esse era o motivo dele recusar lutar contra ele, e o protagonista dizia que não. Ele acreditava que aquilo não iria mudar nada. Afinal de contas, a mana dos demônios criava monstros por eles simplesmente existirem. Ela não tinha culpa de ter nascido com aqueles chifres. Errado era como aquele mundo funcionava. Dentro da dungeon, o herói lembrava das palavras do protagonista, sobre eles não saberem como o mundo funcionava. E a sábia questionava se ele acreditava que o protagonista sabia de algo. O herói não sabia exatamente o que era, mas dizia que uma coisa era clara: ele precisava ficar mais forte. Mais forte que o protagonista. Mais forte que qualquer um. Longe dali, o protagonista voltava para casa, mas a garota continuava o seguindo. Ela pedia para ele comprar um remédio para ela, para que assim seu pai pudesse se recuperar, e dava 500 moedas de prata para ele, mas ele dizia que o remédio que ela queria custava 10 moedas de ouro, e manda ela ir para casa. Então pedia para ele emprestar o dinheiro para ela, pois ela tinha que salvar o pai. Depois de muita insistência, ele decide que iria ajudar ela. Mas ela teria que ir à cidade com ele. Ele cobria os chifres dela com um tecido mágico para evitar a criação de mana. Então ela se apresentava. Seu nome era Alice. Chegando na cidade, Alice ficava fascinada. Ela nunca tinha visto algo igual. Um mercador dava uma maçã para ela e o protagonista começam a conversar sobre o valor das coisas. Ele explicava que 10 bronzes eram equivalentes a 1 prata e 10.000 pratas eram equivalentes a 1 ouro. Ele explicava que o remédio que ela queria era algo muito valioso, que curava de tudo. Até os nobres da região só poderiam ter acesso uma vez por ano. Então ela perguntava se estava tudo bem, afinal de contas era muito dinheiro. Ele dizia que estava tudo certo, depois ele iria cobrar do pai dela mesmo, 10 ouros pelo remédio e mais 5 por levar ela de volta ao castelo. E ela ficava feliz por isso. O protagonista levava a garota para uma pousada e chamava uma amiga para ajudar eles na viagem até o castelo. Seu nome era Takako. Seu nível era 124, era classe monge. Durante a conversa, Takako dizia que não tinha preconceito com os demônios porque um deles já havia ajudado ela. E por isso ela tinha desistido de ser aventureira e tinha abrido um bar. O protagonista dizia que foi lá que eles se conheceram. Takako dizia que fazia muito tempo que ele não ia lá, e acertava um soco nele. Takako perguntava se Alice não queria ir tomar um banho com ela nas fontes, mas Alice ficava relutante. Porém, o protagonista dizia para ela ficar tranquila. Takako era uma mulher. Ela não tinha seios porque havia queimado toda a gordura do corpo e transformado em músculo. Takako mandava ela escolher melhor as palavras e acertava ele novamente. No caminho, Alice dizia que Takako era muito forte. Afinal de contas, o protagonista era nível 999, e ainda assim ela conseguia causar dano nele. E ela dizia que por eles serem de classes diferentes, os níveis funcionavam de formas diferentes. Um monge tinha 3 vezes mais força que aldeão do mesmo nível. Porém, ela dizia que em uma luta ela não tinha a menor chance contra o protagonista. Alice perguntava se era por causa da diferença de nível. Ela dizia que fazia parte, mas ela dizia que era porque o protagonista era alguém em comum. Takako perguntava se Alice estava preocupada que alguém pudesse chegar ao nível 999 e derrotar o pai dela. Alice dizia que sim, mas Takako mandava ela ficar tranquila. Afinal de contas, só o protagonista era capaz de fazer algo assim, porque nele faltava algo precioso que todo mundo tinha. Alice perguntava o que era, mas Takako dizia que um dia ela iria descobrir. De repente, o exército do Rei dos Demônios começava a atacar a cidade. O herói de seu grupo reunia uma multidão de pessoas para se defenderem e atacarem de volta. Porém, o protagonista chegava e dizia que não era uma boa ideia. Afinal de contas, eles estavam em uma cidade. Atacar jogando aquelas coisas para cima poderia acabar ferindo alguém. A bruxa via que ele estava jogando aqueles monstros para cima e perguntava se ele não era capaz de lançar feitiços. Então Alice dizia seu nome de forma formal e perguntava se ela verdade. A bruxa questionava o porquê da irmã dele estar falando e forma formal com ele. O protagonista dizia que era uma tradução de família. A sabia pedia ajuda dele para contra-atacar.
e dizia que eles deveriam mostrar pro exército do Rei dos Demônios que foi um erro atacar aquela cidade, porém o protagonista perguntava: o porquê? Afinal de contas, eles devem estar atacando muitas cidades ao redor do mundo. Mostrar o trunfo deles não era uma boa ideia ainda. Ele dizia que a melhor estratégia era tentar descobrir o que eles queriam, e vai até o comandante deles com a ajuda de Takako.